Olá, muito bom dia. Que assim como começa esse programa, venha começar também algo novo na sua vida nessa semana. Hoje é segunda-feira e você tem a oportunidade de dar um passo a mais na sua fé, na sua condição de crer, de buscar a Deus, de alcançar em Deus aquilo que talvez, humanamente falando, o seu título, o seu esforço, o seu trabalho e a sua condição não tem garantido a você. Por isso que hoje é um dia de aliança. Como que eu posso dizer? É um dia que muito mais do que orar para que você alcance isso, aquilo aconteça, a porta se abra, você aprenda a ter uma aliança com Deus. Você pode entrar em contato conosco para você saber mais através do 020 7272 1010, a nossa linha Amigo, ou através desse QR Code que você vê aqui do nosso lado no seu televisor. Eu quero que você preste atenção no resultado das pessoas que chegaram não para uma igreja, não para atender uma reunião, mas para aprender a fazer uma aliança com Deus. Prepare o seu copo com água, porque quando voltarmos, falaremos mais sobre isso e eu tenho certeza que algo novo vai começar na sua vida. Tudo bem? Seu nome? É Fábio. Fábio, conte pra gente o resultado da aliança com Deus na tua vida. Eu sou corretor de imóveis, eu tô em aliança tem 2 meses e nesses 2 meses eu fiz venda todas as semanas que eu vim aqui no templo na segunda, que dá em torno de 3 milhões em vendas e eu tô aqui para falar da grandeza do Senhor. Destravou tudo. Destravou e tem clientes que eu não chegaria de jeito nenhum, que eu tenho certeza absoluta que é Deus quem manda para mim. É só o começo. Deus abençoe muito mais. Como vai? Tudo bom? Seu nome? Mara. Dona Mara, conte aí o resultado da aliança com Deus na tua vida. Nós tínhamos uma causa na justiça, né? Eu e a minha família, há mais de 2 anos. E não saía, a gente não tinha resposta e ficava esperando, né? E aí eu vim numa das reuniões, eu estou fazendo o pacto desde o primeiro dia, nós começamos dia 15 de janeiro, eu não falto por nada. E teve um dia que o pastor falou, na próxima semana, quem tiver causa na justiça, traga o processo, né? E eu trouxe. E vim determinada. Eu olhei aqui e falei, não vou sair daqui sem uma resposta, né? E passaram-se 4 dias, o advogado ligou para a gente, né? E falou que tinha saído da causa. E foi uma vitória, assim, que eu falei, para honrar o nome de Deus, eu vim dar o testemunho. Destravou. Destravou, com certeza. Deus abençoe muito mais, bem forte para o nosso Deus. Seu nome? Bruno. Qual foi a vitória que fiz aliança com Deus, Bruno? Eu trabalho na área da construção civil, né? E eu decidi trabalhar por conta. Eu vi meu potencial. E eu tentei trabalhar por conta e eu quebrei na primeira. Então voltei a trabalhar para a empresa de novo. E aí eu decidi sair da empresa de novo. Falei, não, eu vou tentar trabalhar por conta de novo. Não vou parar. Minha mulher ficou até com medo no começo, né? Mas eu fui. Vim para o congresso, vi uma chamada do Senhor pela televisão. Falei, vou no congresso lá no templo. Vim, fiz um propósito na primeira semana. Quando virou a semana, comecei a fechar outros orçamentos, sendo que eu trabalhava para os outros, mesmo trabalhando por conta, trabalhando para os outros, ganhando uma diária pequena. Depois do propósito no congresso, nunca mais parei de fechar orçamento. Do ano passado até agora, só fechando orçamento, sem precisar correr atrás de cliente, sem precisar chorar para fazer orçamento. E aí eu retornei agora no Pacto da Aliança, e eu falei assim, agora eu vou lá, eu quero clientes grandes, que eu trabalho com pintura, hoje trabalho com pintura de alto padrão, apartamento, pintura de mansão, e o que me aparece. E na primeira semana, já apareceu da Aliança, na primeira semana já apareceu um contrato para um apartamento de alto padrão lá em Moema. Está fechado. Vai aparecer mais. Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Eva. Qual foi a vitória que fiz aliança com Deus? Bispo, foi uma vitória muito importante para mim, que tinha uma causa que, ao olho do humano, para mim era impossível. Mas quando eu comecei a vir, firmei, em 2 semanas tive o resultado. Saiu e consegui pagar tudo e graças a Deus estou livre. Das dívidas, dos problemas. Das dívidas e
Só a bênção, graças a Deus. Isso é só o começo. Deus abençoe. O nosso Deus, ele é grande. E essa grandeza está à sua disposição. Porque quando você faz uma aliança com Deus, você não está isento de problemas, mas você tem a capacidade de vencer, a capacidade de ter paz em meio às lutas, a certeza de que não é o que você vai fazer que vai te garantir o resultado, mas como a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Veja o que diz esse versículo, e por isso que nós estaremos orando. E entraram em aliança de buscar o Senhor Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Todo Judá se alegrou com o juramento, porque de todo o coração juraram, com toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. É sobre isso que eu quero que você entenda. Nós vamos orar agora, mas mais do que a oração, é a disposição que você tem que ter para buscar. Porque às vezes as pessoas querem fazer uma prova com Deus mediante a uma necessidade, a um pedido, mediante, olha meu Deus, eu preciso disso. Mas quando você quer usar a sua fé de acordo com a palavra de Deus, você tem que vir, meu amigo, com essa disposição. Essa disposição de eu vou fazer o que a palavra de Deus ela diz, para que então eu cobre dessa palavra o resultado que ela promete. Isso é justiça. Nós vamos orar agora e eu tenho a certeza que Deus ele vai te responder. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor esse copo com água, porque se falta disposição nessa pessoa, se falta ela tomar uma decisão, meu Pai, porque talvez a fé dela está cansada, o espírito dela pode estar abatido, ou talvez ela pense, é mais um programa de igreja. Talvez ela não tenha nem força para orar, meu Pai. Ela nem sabe por que ela parou para assistir esse programa, ou está ouvindo essa oração. Mas assim como as pessoas de Judá, que naquela época decidiram fazer uma aliança contigo, meu Pai, elas foram achadas pelo Senhor. Elas estavam perdidas. Que através dessa oração agora, essa pessoa seja achada pelo Senhor, pela minha fé, meu Pai. Pela minha fé, meu Deus. Porque eu creio, meu Pai. Seja ela tocada agora. Em o nome do Senhor Jesus. E receba a vida. Para a honra e glória do nome de Jesus. Seja achado por Ele, meu amigo. Seja achado por Ele agora. Em nome de Jesus, beba dessa água. E diga graças a Deus. Olha, se você crê, você vai hoje até o altar de um centro de ajuda, como você pode ver o endereço na sua tela, centrodeajuda.com. Se você quer falar conosco aqui em Londres, 232 Seven Sisters Road, N43NX. E quando você chegar ao altar, você vai fazer o seguinte, você vai colocar as mãos no altar e você vai falar, se aquele pastor que orou por mim e disse que eu fui achado pelo Senhor, então eu estou aqui. Me dê uma direção. E você vai ver como que Deus vai mudar a sua situação. Como mudou a dessa pessoa. Essa história linda que você vai assistir agora, porque quando Deus faz, meu amigo,
ele não deixa dúvidas. Ele deixa uma história, mas ele não deixa rastro de problema na vida de ninguém. Que Deus abençoe. Até amanhã. O meu sonho era ter uma família. E quando o meu filho nasceu, eu imaginei que esse sonho estaria sendo realizado, né? Mas com 4 meses, o pediatra falou para mim assim: mãe, a cabeça do seu filho está com uma circunferência muito grande, muito além da curva para a idade dele. O seu filho tem um problema chamado hidrocefalia. Eu vou pedir para que você leve ele para um neurocirurgião. Aliado a esse problema da cabeça tá grande, ele tinha um refluxo muito forte. Nós saímos com muitas bolsas, porque ele tinha que trocar de roupa a todo momento, sabe? Porque a cada alimentação o leite era um leite especial e a cada alimentação os jatos iam muito distante. E era algo, sempre que a gente voltava, cada medicação que aumentava, o refluxo piorava. Então nós chegamos no neurocirurgião, no primeiro, e ele disse: mãe, vai ser colocada uma válvula na cabeça do seu filho, porque a cabeça dele está crescendo, porque está tendo água dentro da cabeça dele. E aí nós fomos para uma outra médica, que era uma médica muito conceituada. E aí ela falou para mim assim, a mesma coisa: seu filho precisa operar. E eu falei, ela falou: então vamos fazer os exames pré-operatórios. Eu falei assim: não, eu ainda vou pensar, eu vou ver o que eu vou fazer. Aí ela me olhou no meu olho assim e falou assim: eu acho que você não está entendendo. Procura saber o que é cabeça d'água. Essa é a doença que seu filho tem. Se fosse meu filho, eu teria operado ontem. Eu não aceitava, porque a gente já conhecia a Deus. A gente já tinha, né, a fé. A gente já tinha aprendido a usar a fé. A gente já conhecia a Deus e eu tinha um sonho de ter uma família. E todo mundo pensa que o filho vai começar a crescer, vai começar a engatinhar, vai sentar, vai andar, vai correr, vai brincar. E eu não sabia se meu filho ia conseguir fazer isso. E eu só olhava para o meu filho e via uma criança com a cabeça grande, uma criança que não era bonita, né? Porque esteticamente não é bonito. Tinha um caroço. Ele tinha época que estava no lado direito, tinha época que estava no lado esquerdo. E aí, a cada dia que passava, eu continuava indo com ele para as consultas, continuava tendo os avanços. Só que eu lutava, eu ia para o altar, eu clamava, eu pedia a Deus por justiça, mas aí eu voltava lá para a consulta, a coisa parece que piorava, né? Porque existia uma esperança que o próximo ia dizer que não precisava. 3 já disseram que é para operar, que ele vai ter problemas motores, que ele vai ter problema cognitivo, que vai ser uma criança que vai ter problema na escola e que a gente tinha que entender que seria diferente, que a gente ia ter que se adaptar a uma rotina diferente. E quando eu vi meu filho nessa situação, eu perguntei para Deus, eu falei: Senhor, por quê? Né? Por que isso está acontecendo comigo? Os médicos ficaram empurrando de um médico para o outro, né? Ah, tu vai no tal médico que vai resolver e tudo. Ninguém queria pegar esse caso, a realidade é essa. Quando chegamos no hospital, na consulta do João Vitor,
Aí vimos o pai pegando o corpo da criança e a mãe apoiando a cabeça da criança. Aí eu me vi naquela situação, entendeu? E eu e minha esposa ali conversando e um perguntando ao outro, será que mais para frente vai acontecer isso com o João Vitor? Nessa época eu estava desempregado, tinha carro e casa financiada e perdemos o oficial de justiça. Foram para pegar tanto a casa como o carro nosso também. E o carro que a gente usava para levar o João Vitor para o hospital. Olha, é uma revolta. É uma revolta porque eu falo assim, não é justo. Uma criança com a cabeça desse tamanho aqui. Ele ia fazer uma cirurgia, ia colocar uma válvula, ia drenar. Mas com 7 anos, essa válvula ia ter que ser trocada. Então, essa cirurgia não ia resolver o problema do meu filho. E o tempo foi passando aos poucos e as dificuldades vieram. Ele não conseguia sentar, não conseguia engatinhar. Na tomografia não aparecia o cérebro dele. Era negro, era tudo preto, porque era tudo água. Eu obedecia o que o médico estava falando para fazer, mas dentro de mim eu voltava para clamar para Deus. Eu falava, Senhor, até quando eu vou ficar aqui? Até quando eu vou ficar passando por essa situação? Até quando eu vou ficar com meu filho aqui o dia inteiro? Porque a gente ficava até o final do dia esperando a junta médica. Porque não era ir lá só e fazer uma consulta. Ele precisava passar pela junta médica para poder dizer se ele operava ou não operava. Sempre era a mesma história. Opera, não opera. Quando a gente já estava cansado de ouvir sempre a mesma coisa, eu fui buscar a justiça com quem poderia julgar a minha causa. E eu falei, Senhor, não é justo que a gente perca dias de trabalho, dias de folga, o que quer que seja, dentro de um hospital o dia inteiro. Sair de lá com a mesma resposta que eu saí ontem, que eu saí anteontem, e não ter mudança. Eu me coloquei diante de Deus, eu abri a palavra e Deus me mostrou o seguinte, que Ele é fiel e que Ele cumpre o que promete. Ele prometeu, Ele disse que levaria nossas dores e as nossas enfermidades. Foi essa palavra que eu aprendi, foi essa palavra que me foi revelada. Então, se Ele prometeu e Ele é fiel, Ele tinha que cumprir. E aí veio a Fogueira Santa de Israel, e não foi a primeira, e eu tinha certeza que Deus ia mudar. Eu não sei, eu não sabia o que Ele ia fazer. Eu só sabia que Deus ia fazer. Eu não sabia o quê, mas eu sabia que Ele ia fazer. A gente colocou toda a nossa força. A nossa causa ia ser julgada. Deus ia dar a sentença final, na certeza, mais uma vez, que Ele ia cumprir o que promete. Eu subi no altar e eu entreguei a Deus o meu bebê. Falei, Senhor, é o que o Senhor determinar. A senhora estava disposta ali até de repente perder o seu filho? Sim. Eu vim na fonte. Eu não estou aqui aguardando um paliativo, um remédio. Eu vou direto a quem pode me ajudar. Eu sei que só o Senhor. Dona Fernanda, mas a pergunta que não quer calar. E o seu bebê? Meu bebê está aqui. Está aqui? Tá então, aqui. Traz o bebê dela, por favor.